A cada vez que você hesita entre duas escolhas, algo no seu destino morre. Você sabe o que é? É a mente dividida. A mente dividida, o tipo de pensamento que Salomão diz que destrói um destino, não é uma frase decorativa, é uma advertência viva. Quando nossa cabeça vive puxada em direções opostas, entre medo e fé, entre agarrar e dar, entre mudar e permanecer, aquilo que poderia florescer empalidece. Você já sentiu duas vozes disputando o comando dentro de si? Uma mandando avançar, outra mandando recuar? Essa disputa não é acidental, é um padrão que corrói oportunidades, projetos e relacionamentos. O que eu quero que você perceba desde já é simples. Não estamos falando de fraqueza moral ou de falta de sorte. Estamos falando de um padrão de pensamento que se instala, se naturaliza e começa a tomar decisões por você. Quando a mente oscila, o trabalho que poderia completar fica pela metade. O investimento prudente vira ansiedade e venda precoce. A palavra que poderia ter sido dita com graça é substituída por silêncio que amarga um relacionamento. E isso não acontece só com finanças, acontece com vocação, com casamento, com ministério, com sonhos enterrados. A mente dividida atua como um funil que drena energia e decisão. O resultado é sempre menor do que poderia ter sido. Se essa palavra está falando ao seu coração, fica comigo por alguns minutos e, se quiser dar um passo concreto agora, escreva "Eu quero" nos comentários e inscreva-se. Aceite o desafio de começar a reconstruir uma mente firme. Vamos diagnosticar o que é essa mente dividida. Primeiro, ela se caracteriza por inconstância. Mudamos de rumo a cada nova opinião ou medo. Segundo, vive em luta entre vergonha e vaidade. Preocupamo-nos demais com a aprovação e, ao mesmo tempo, desejamos reconhecimento. Terceiro, assume riscos sem planejamento e, quando o vento vira, abandona o esforço. Quarto, ela mistura prudência com paralisia. Tudo parece perigoso porque a confiança não está alicerçada. Em linguagem bíblica, é o coração que não está ancorado, é a lâmpada que vacila. Tiago 1,8 fala de um homem de ânimo dobre, instável em todos os seus caminhos. Cito Tiago aqui para confirmar o padrão bíblico do qual estamos tratando, mas as raízes que vamos explorar vêm da sabedoria tradicionalmente atribuída a Salomão nos Provérbios e em Eclesiastes. As consequências são concretas e visíveis. Um empreendedor que começa 3 projetos e não conclui nenhum. Um profissional que troca de emprego por impulso e perde tempo acumulando recomeços. Um fazendeiro que planta sem plano e colhe pouco. Não é apenas perda financeira, é perda de reputação, perda de paz e perda de chamada. E o mais triste é que muitas vezes confundimos essa situação com destino, como se tivesse sido escrito que seria assim, quando, na verdade, é fruto de um padrão de pensamento que pode ser tratado. Agora, aqui vem a melhor parte. A sabedoria atribuída a Salomão nos dá remédios. Não fórmulas mágicas, mas princípios que, quando praticados, reorientam a mente e protegem o destino. Vou apresentar 7 antídotos, 7 maneiras de unir aquilo que hoje anda dividido. Para cada um, cito uma referência bíblica apropriada, dos Provérbios ou de Eclesiastes, quando for o caso, explico o princípio e dou uma ação prática para você testar por 7 dias. Não prometo riqueza instantânea, prometo uma chance real de mudar seu padrão mental. Escolha um desses princípios para os próximos 7 dias e observe o que Deus e a prática farão. 1. Centralize na sabedoria. Provérbios 4:7 enfatiza o valor supremo da sabedoria. A sabedoria não é mera informação, é o ponto onde fé, experiência e prudência se encontram. Uma mente dividida dá ouvidos ao medo e à moda. Uma mente sábia prioriza discernimento. Prática para 7 dias. Todas as manhãs, por 5 minutos, peça a Deus por sabedoria e escolha apenas uma decisão prática do dia para aplicar esse princípio. Nada de múltiplas reformulações. Exemplo: o fazendeiro que sempre mudava de cultura decide, por uma safra, seguir um planejamento sensato com assessoria local e cuidar daquilo até a colheita. Resultado: menos ruído, mais fruto. Pergunte-se, de quantas vozes eu preciso calar hoje para ouvir a sabedoria? 2.
Cultive o silêncio e a discrição. Há um valor prático no recuo. O silêncio reduz opiniões alheias que dividem, a discrição protege o propósito até que esteja pronto para frutificar. Em Provérbios, encontramos várias advertências sobre falar demais e sobre guardar segredo que vale ouro. Prática para 7 dias. Escolha uma ideia ou projeto e não conte a ninguém por uma semana. Anote apenas no seu caderno. Trabalhe em silêncio. Exemplo: a mulher que tinha uma visão para um pequeno negócio começou secretamente a organizar fornecedores e clientes, e quando compartilhou, já tinha tração. O silêncio não é covardia, é estratégia. 3. Trabalhe de forma inteligente e com foco. Eclesiastes 10:10 fala em imagens sobre a necessidade de afiar a ferramenta antes de cortar. Trabalhar sem direção é desperdiçar o que se tem. Uma mente dividida pula de tarefa em tarefa sem afiar o machado. Prática para 7 dias. Identifique sua tarefa crítica, aquela que mais impacta seu projeto, e dedique os primeiros 60 minutos úteis do dia a ela, sem interrupções. Exemplo: o investidor discreto que antes olhava o mercado cada hora e tomava decisões impensadas, passou a estudar diariamente por 1 hora e a documentar seu raciocínio. A oscilação diminuiu e a clareza aumentou. Onde está seu machado hoje? 4. Diversifique com sabedoria. Eclesiastes 11:2 fala sobre repartir o que se tem em 7 e até em 8, porque não sabemos qual prosperará. Um princípio de preparação e resiliência. Diversificação não é desculpa para fragmentação de atenção. A mente dividida usa a palavra diversificar como pretexto para evitar compromisso. Prática para 7 dias. Liste todas as áreas onde você dispersa energia. Escolha uma que receberá 80% do seu foco esta semana e mantenha pequenas ações nas demais, 20%. Exemplo: o pequeno comerciante que tentava vender tudo parou de lançar novos produtos por 30 dias e voltou a melhorar a experiência com os itens principais. As vendas e a satisfação subiram. Diversificar é espalhar risco, não é espalhar vontade. 5. Pratique generosidade orientada. Provérbios 11, 24, 25 ensina sobre quem dá e sobre ser abençoado. Generosidade corrigida combate o egoísmo que cria conflito interno entre querer lucrar e querer abençoar. A mente dividida se pergunta constantemente: e se eu der e perder? Generosidade sábia olha para legado, não apenas para ganho imediato. Prática para 7 dias. Escolha uma pequena atitude diária de generosidade ligada ao seu propósito. Uma encomenda para alguém que precisa, um tempo para aconselhar sem cobrar, um percentual pequeno das suas vendas destinadas a um projeto de benefício social. Exemplo: a microempresária que começou a oferecer um serviço gratuito por semana passou a receber indicações e fidelidade. O retorno foi maior do que o lucro imediato que ela poderia ter tido recusando o tempo. Generosidade direcionada não empobrece, ela organiza o coração. 6. Cultive disciplina e constância. Provérbios 13:11 fala que riquezas ganhas de forma desordenada diminuem, ganhos constantes e pequenos acumulam. A disciplina é o antídoto direto contra os picos emocionais que levam a decisões contraditórias. Prática para 7 dias. Escolha um hábito diário que alimente seu objetivo. Podem ser 15 minutos de leitura, 20 minutos de planejamento, 30 minutos de trabalho profundo. E pratique sem falhar. Registre cada dia com um X no seu calendário. Exemplo: o servo fiel que só trabalhava quando inspirado passou a investir 20 minutos diários em gestão. Em poucas semanas, seu projeto deixou de depender de humor e passou a produzir resultados previsíveis. Consistência transforma inconstância. 7. Estabeleça o temor do Senhor como primeiro princípio. Provérbios 9:10 nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a motivação é maior do que o ganho imediato, quando é reverência, não medo de perder, a mente encontra a unidade. Temor do Senhor não é pavor, é prioridade. Colocar Deus como medida maior que lucro, aprovação ou medo. Prática para 7 dias. Todas as noites antes de dormir, releia brevemente as decisões do dia à luz da pergunta: isto honra a Deus e edifica o próximo? Anote uma forma de correr atrás de correção no dia seguinte.
Exemplo, o líder que tomava decisões para agradar a plateia começou a confrontar escolhas com a pergunta "Isto honra meu chamado?" e aos poucos deixou de ser conduzido por aplausos e passou a ter paz para decidir. Quando o temor do Senhor valida a decisão, a mente encontra centro. Cada um desses antídotos é um fragmento de uma reconstrução de pensamento. Não é sobre ser perfeito, é sobre treinar o músculo da decisão. E aqui vai um mini gancho. O que vai acontecer se você fizer só metade? A mente dividida encontra brecha na metade. A unidade nasce no hábito completo. Quero ser bem prático. Você pode escolher um desses 7 princípios e praticar a ação proposta por 7 dias. Se quiser um compromisso maior, pode alternar um princípio por semana durante 7 semanas. Mas a chave é começar pequeno e ser fiel. Ao final de cada dia, escreva: "Hoje eu escolhi X", e descreva em uma linha o que fez. No 7º dia, reveja as notas e perceba o padrão que mudou. Não estou prometendo que o seu saldo bancário vai dobrar da noite para o dia, não é isso. Mas prometo que um padrão mental novo abrirá portas para decisões melhores, e decisões melhores transformam destinos. Deixe-me ilustrar com 2 pequenos relatos que representam milhões de vidas. Primeiro, o fazendeiro que eu conheci, que passou metade da vida mudando de plantio a cada ano por causa de notícias e opiniões. Ele era uma montanha de boas intenções com pouca colheita. Quando decidiu centralizar na sabedoria, consultou, planejou e ficou em uma cultura por 3 safras seguidas, o rendimento subiu. Ele não ficou imediatamente rico, mas a estabilidade permitiu investimentos e, eventualmente, expansão. Segundo, uma irmã da igreja, empreendedora, que vivia anunciando cada ideia nova nas redes, perdendo clientes e foco. Ela praticou silêncio por 1 mês e montou um produto mínimo viável em segredo. Quando apresentou ao mercado, já havia validação. A reação? Credibilidade. Silêncio não apagou a visão, cuidou dela até o tempo certo. Há também armadilhas que precisamos evitar. Não troque diversificação por dispersão. Não confunda generosidade com falta de planejamento financeiro. Não use o temor do Senhor para justificar imobilidade. Reverência exige responsabilidade. E nunca atribua a Salomão coisas que não pertencem a ele. Quando eu falo das palavras de Tiago sobre o ânimo dobre, eu cito Tiago 1:8 especificamente. É outro autor inspirado pela mesma verdade. A instabilidade interna é perigosa. Mas as imagens e princípios que usamos aqui vêm principalmente dos livros tradicionalmente atribuídos a Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Respeitar as fontes é parte da sabedoria. Chegamos ao ponto de decisão. Qual pensamento você vai alimentar hoje? Você continuará permitindo que 2 vozes dividam o comando ou começará a unificar sua mente com um princípio prático? A escolha é espiritual e prática. Espiritual porque envolve seu coração e reverência. Prática porque exige hábitos. Eu desafio você agora. Escolha um dos 7 antídotos que conversou mais comigo hoje. Comprometa-se a aplicá-lo pelos próximos 7 dias, seguindo a ação indicada. Se quiser, deixe nos comentários qual princípio escolheu. Faça isso como um ato público de compromisso. Lembre-se, pequenas mudanças diárias produzem destinos novos. Antes de encerrar, quero reforçar como integrar fé e prática sem cair em simplificações. A sabedoria bíblica não é um manual técnico de investimento, mas oferece princípios que moldam caráter e julgamento. Por exemplo, falar de diversificar não é dar uma receita de mercado, é ensinar prudência. Falar de disciplinar-se não é exigir perfeição, é orientar a mente a não ser refém de emoções. Quando a palavra Salomão aparece, estamos tomando de empréstimo a longa tradição de quem observou a vida e escreveu. Quando citamos Provérbios ou Eclesiastes, indicamos a passagem para que você leia e confronte as ideias com oração e comunidade. Agora, feche os olhos por um momento e imagine 2 trilhas. Uma é larga, cheia de distrações, placas brilhantes, chamadas que puxam você para todos os lados. A outra é mais estreita, silenciosa, tem cercas que delimitam o caminho e, ao longe, uma colheita visível. Qual delas você quer trilhar? A mente dividida te arrasta para a primeira.
A mente unida, treinada pela sabedoria, pelo silêncio, pelo trabalho focado, pela diversificação prudente, pela generosidade, pela disciplina e pelo temor do Senhor, te puxa para a segunda. Não é mais fácil, frequentemente é mais difícil, mas é mais seguro para o destino. Vou resumir o desafio prático para você. Escolha um dos 7 princípios apresentados: sabedoria, silêncio, trabalho inteligente, diversificação sábia, generosidade, disciplina/constância, temor do Senhor. E execute a ação sugerida durante 7 dias seguidos. Anote diariamente uma linha sobre como foi. No final da semana, volte aqui ou à sua comunidade e compartilhe o que mudou. Se preferir, marque alguém que te dê apoio nessa semana. Não prometa resultados milagrosos, prometa esforço fiel. Lembre-se, o objetivo é mudar um padrão, não ganhar um atalho. Se esta mensagem tocou você, eu quero te encorajar a agir agora. Comente abaixo qual princípio escolheu para os próximos 7 dias. Escreva "Eu escolho", nome do princípio. E inscreva-se no canal para receber conteúdos que ajudam você a edificar uma mente firme. Depois de 7 dias, volte e conte o que mudou. Compartilhar sua experiência ajudará outras pessoas a saírem da divisão mental para a unidade de propósito. Que o Senhor nos dê olhos para ver onde temos sido divididos, coragem para praticar os antídotos e perseverança para manter o curso. Que a sabedoria, fonte de vida, comece a centralizar nossos pensamentos. Que o silêncio nos guarde de ruídos. Que o trabalho focado traga fruto. Que a diversificação seja prudente. Que a generosidade nos torne livres. Que a disciplina nos sustente. E que o temor do Senhor una nossa mente ao seu propósito maior. Isto não é um programa rápido, é a reconstrução de um caráter que determina destinos. Escolha hoje, pratique por 7 dias, depois volte e conte. Eu estarei orando para que a sua mente encontre unidade e que o destino que parecia perdido comece a florescer de novo. Compartilhe esta palavra com alguém que vive dividido entre 2 vozes. Talvez vocês possam fazer o desafio juntos. Inscreva-se, ative as notificações e volte para me contar. Qual pensamento você vai alimentar hoje? Que Deus lhe dê coragem e sabedoria para que a mente dividida pare de destruir e passe a edificar o seu destino.